isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Louvemos ao Senhor, vamos juntos ficar em pé e vamos glorificar esse Deus maravilhoso, pelo que Ele é, por tudo que Ele fez por nós, por esse momento de nós estarmos aqui para recebermos a palavra do Senhor. E eu oro a esse Deus Pai glorioso, que venha com a sua unção poderosa, para que todos os corações nesse momento desse culto sejam abençoados. Por isso nós queremos juntos proclamar a esse Deus a palavra dele que diz: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar e vamos abrir o coração para que essa palavra entre poderosamente hoje no coração para libertar. Porque a palavra de Deus vem para nos curar, vem para nos libertar, vem para nos ensinar. Então, nós precisamos do Espírito Santo para ele operar a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar atentos. E para o pessoal que está em casa, eu quero dizer que eu já dei a dica para o pessoal aqui da igreja que enquanto eles recebem a ministração da palavra, fiquem orando em línguas baixinho. Né? Não vai fazer isso para atrapalhar os outros, né? Porque tem um jeito de você orar em línguas balbuciando. E isso é muito importante. Você não atrapalha ninguém, né? Incomoda, e enquanto isso você está se edificando. Já pensou nisso? Você está se edificando no Espírito. Então é importantíssimo criar este hábito nos cultos, orando baixinho em línguas. Porque dá muito bem para você orar em línguas e prestar atenção, porque são canais diferentes. Tá? Isso é importante. Mas hoje eu quero trazer um tema aqui maravilhoso, um ensino, que eu sei que vai ajudar muito vocês. E é assim: como vencer a decepção. Na verdade, o que é decepção? Decepção é quando acontece alguma coisa que fere o nosso coração e a gente fica decepcionado, sabe? Porque não esperávamos que aquilo acontecesse. E isso é comum acontecer dentro de nós. Então, Deus chama a atenção nossa através da palavra de Deus, através da palavra sobre esse assunto, tá? Temos que aprender que passo que nós temos que dar para nós vencermos a decepção, porque todo mundo sofre disso. Então, nós temos a palavra, o Espírito Santo, para nós vencermos isso. É importante, porque isso atrasa a nossa vida, porque a decepção é um espírito maligno, gente. Esse espírito maligno, Satanás manda justamente para ele entrar no nosso coração e fazer com que nós nos dobremos a ele. E ficamos servindo esse espírito maligno. Então, nós estamos no caminho errado e Deus não pode abençoar quando nós oramos. Pensa nisso, presta atenção nisso, porque é uma dica maravilhosa, sabe? Então, se eu ficar magoada, rancorosa, qualquer coisa que me acontece, eu já fico... Porque essa palavra decepção, porque é essa mesmo que nós precisamos entender. Porque, tipo, eu não sei por que aconteceu isso. Isso é porque você está decepcionado, sabe? Eu não sei por que fizeram isso. Eu não sei por que Deus não interviu, não fez alguma coisa. Isso é decepção, sabe? Essa frustração que está dentro de nós. Então, nós vamos tomar muito cuidado, porque isso, gente, vai crescendo com as coisas que acontecem todo dia na nossa vida, sabe? Qualquer coisa que acontece que não encaixou aqui.
Mas nós temos o Espírito Santo, nós temos a nova natureza, temos a palavra de Deus e nós não precisamos andar nisso. Então, gente, decepção é algo que faz parte da maldição da lei. Nossa, são 15 versículos que Deus fala sobre as bênçãos. Se nós obedecermos Deus, Ele vai fazer tantas coisas maravilhosas para nós. Mas, se nós desobedecermos a lei, não ouvirmos Deus, meu Deus, a lista é sem fim. Vai até o versículo 68. Maldição, maldição, maldição. Mas vem cá, nós já fomos redimidos da maldição. Então, nós não precisamos servir a esse espírito. O negócio é obedecer. Nós temos que obedecer a palavra, porque já fomos redimidos, tá? Então, lá em Gálatas capítulo 3, nós sabemos que Jesus nos redimiu de toda a maldição da lei, né? E agora nós andamos nas bênçãos de Abraão. Só que, como eu digo sempre, nós temos que cuidar do nosso coração. Nós que vamos monitorar isso. Se eu não gostei, se eu me fiquei decepcionada, que essa que é a palavra, sabe? Isso me frustrou. Então, eu já tenho que combater e usar a palavra. Não é mais para ser bebê espiritual. Pensa nisso. Porque o bebê espiritual não entende essas coisas. Por isso que orando em línguas, nós vamos crescendo, amadurecendo, e ele vai lembrando a palavra. Porque se não for com o Espírito Santo, você não vai lembrar a palavra. É ele que traz a palavra para você. E você, ou tipo, olha, não fica desse jeito, resiste. Aí você começa a orar em línguas, ou começa a adorar o Senhor, fala versículos, e você consegue resistir. É por aí. Então é maravilhoso aprender a andar nesse caminho de Deus para ficar livre dessa maldição. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Tiago, capítulo 4, e nós vamos ver esse versículo que é conhecido por todos vocês, que é o versículo 7. Então, nós vamos ter que fazer o que essa palavra diz para nós não ficarmos enganados com a decepção. Entende? Qualquer coisa que aconteceu que você não gostou. Ou seja, feriu o seu coração. Qualquer coisa. Então, você tem que estar acima disso. Vamos lembrar como que foi a postura de Jesus na cruz, gente. E foi assim, sabe, o máximo de todo o sofrimento dele, de todo o sacrifício dele, né? Eles caçoando, porque já tinha apanhado tudo aquilo que aconteceu com ele. E lá ele ainda diz, e eles ali no pé da cruz, por que você não desce daí? Por que você não faz o seu milagre? Você não é o tal, você não é o filho de Deus. Meu Deus, o próprio diabo, né? Então, ele não deu um retorno para aquelas acusações e afrontas. Gente, pensa. Isso é andar no Espírito. Isso não é andar na decepção. Ele não teve nenhum momento nisso, Jesus. Então, veja como é importante nós seguirmos o que Jesus fala, o que ele ensina, porque nós vamos ficar livres de toda a maldição da lei. É só coisas boas que vão acontecer conosco. Pensa. Então, no versículo 7 de Tiago, capítulo 4, Deus está falando aqui conosco, sujeitai-vos, portanto, a Deus ele está falando. E resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, gente, primeiro nós temos que nos submeter a Deus, para depois o diabo sair daqui. Se eu não me submeter a Deus, o diabo não me larga. Vai ser teste em cima de teste, em cima de teste, e eu vou estar sempre reprovada, porque toda vez eu dou para ele a condição, para o diabo. Porque eu não me submeto a Deus. Mas me submeter a Deus quer dizer o quê? Eu tenho que me submeter à palavra. Mas submeter o quê à palavra? Os meus sentimentos. Você tem que prestar atenção nisso na tua vida, para você aguentar. Porque nós sabemos, gente, que qualquer coisa que o diabo para nós, para nos decepcionar, essa decepção, ela vai agir nos sentimentos e nas emoções. Pensa nisso.
agir. Aí, se eu não tenho um equilíbrio no meu coração com a palavra, eu vou deixar a minha emoção e o meu sentimento com uma visão ampliada pela ruindade do diabo, que é mentira. Porque eu não preciso sentir isso. Porque Jesus não sentiu. Pensa nisso, gente. Isso é maravilhoso, isso é crescimento espiritual. Né? Vocês entendem isso? Então, é o íntimo, é o nosso íntimo que nós temos que cuidar. Isso você cresce espiritualmente e o diabo perde todas. Ele vai perder todos os ataques. Porque nós sabemos que nós decidimos seguir Jesus e servir, inclusive, pronto, veio a perseguição. Veio a resistência para a nossa vida, veio todo o inferno se levantou, ficou pior do que era antes. É lógico, o objetivo é esse, Jesus já falou. Eles me odiaram, vão odiar você também, é os diabos. Eles usam pessoas, usa tudo que é coisa. Tá valendo isso? Então é demais isso, gente. Vocês vão ter, por isso que na oração, você tem que se observar. Peraí, eu tô com uma raiva daquilo, eu não aceitei aquilo, aquilo, não, eu não estou com raiva de nada, nada me decepcionou, não me atingiu. Porque Jesus está aqui comigo. E eu tenho a força de Deus. Pensa nisso, gente. Eu tenho a força de Deus. Né? Nós temos. Então, temos a alegria de Deus. Nós temos que nos submeter a Ele. Tá certo? Então, colocar os sentimentos, né, e as emoções na palavra. No que Jesus fala. Na pessoa de Jesus, que é a palavra. E é aí que eu vou aprendendo a ficar acima do diabo. Não no nível dele. Tudo que ele faz, eu recebo. Então fica o cristão derrotado, sabe? Vai até um ponto e depois não vai, por causa disso. Então o diabo, a tática está ótima, vamos continuar, porque nem está percebendo, ela nem está percebendo, então vamos continuar. É isso aí, pode continuar, daqui a pouco vem outro. E aquilo vai, sabe, te atrapalhando a sua vida. Então, você fica com a maldição, sendo que você não precisa. Porque decepção é maldição. Você ficou frustrado, você ficou angustiado, você ficou com raiva, você ficou até culpando Deus. Eu já estou orando, que não sei porque que ele não age. A gente já fica, né? Sabe, dando tiro para todo lado. O pior é que é tiro errado. É tiro no pé. É para nos... atrapalhar a vida, tá? Então, o que Deus está dizendo aqui, nós temos que literalmente tomar uma posição. Temos que decidir. Você tem que decidir. Não tem uma hora que você tem que decidir? É lógico, você tem que decidir. Então, essa é a chave. Você tem que decidir, tomar uma posição com relação a isso. E você pede ajuda do Espírito Santo, porque ele vai usar a palavra para te ajudar. Você fala, não, eu não vou aceitar isso. Isso é contra. Mas veja que é uma coisa tão forte, porque é maligna, mas não é maior do que Jesus que está dentro de nós. É isso que nós confessamos, você entendeu? Então você fala, eu não estou conseguindo. E você vai orando, e você vai louvando a Deus, vai orando em línguas. Faça o que é preciso. O que você escolher ali na hora. E aquilo vai sair de você, não é o máximo? Gente, isso é o máximo. Não falei que é uma palavra de poder hoje? Claro, nós que vamos driblar o diabo. Não ele que vai fazer com que a gente se abaixe. Porque cada vez que a gente entra na dele, nós estamos debaixo dele. Ele que tem que ficar debaixo do nosso pé. Essa que é a chave daqui, tá? Então, nós temos que reconhecer que a decepção faz parte das emoções. Por isso que as emoções, elas têm que estar equilibradas. E elas são equilibradas no nível espiritual de Deus, não do diabo. Tá? Isso que você tem que perceber isso. Por isso que a oração é para nos iluminar. Você vai tendo discernimento. Não, mas eu não vou. Mas ele vai te cutucar para você avançar no lado dele.
Que é isso que ele faz, porque ele nos conhece. Ele já sabe de antes. Mas nós temos Deus, temos o Espírito Santo, temos a palavra, então não é por aí, tá? E não vamos mais permitir isso na vida. Não é para permitir mais isso, não é. Viva a sua vida com Jesus, deixa o que for rolar. Você tem a força de Deus, você tem o Espírito Santo que opera na sua vida, certo? Agora, você não pode deixar essa decepção morar aí dentro, que é maldição. Então, Deus não vai poder fazer nada na sua vida. Não é chato isso? Sabe? Ai, não sei por que não acontece aquilo, não sei por que aquela pessoa não faz isso para mim, não sei por que aquele ou fez aquilo que não devia. Então, é essas coisas, sabe? Mas é lógico, o diabo ele pega e sabe, ele quer nos provocar. O objetivo dele é esse. Provocar no quê? Tirar a palavra de dentro. Uma vez que ele tira, ele venceu. Gente de Deus, não vamos permitir. É para o nosso benefício. Isso daqui é para a saúde nossa, é para a glória de Deus estar na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Isso é poderoso, porque se você está com Deus nessa todas essas situações, o diabo não vai estragar a tua casa, a tua família. Não vai. Que é promessa, gente. Então, nós que temos que tomar prumo nisso. Olha que demais. Veja 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1, vamos ver aqui. Para trás um pouquinho. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. A palavra de Deus só nos ensina, gente. Então, o versículo 7 diz assim, olha. Porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de mente sã. Porque essa tradução da minha Bíblia aqui não está boa, moderação. Que o correto é mente sã, mente transformada pela palavra de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Então, isso quer dizer que eu não vou permitir a decepção e o medo ficarem na minha vida. Porque Deus não me deu essa fraqueza, Ele me deu o poder. Ah, o diabo vem e faz isso tudo e eu começo, sabe, a balbuciar ou a reclamar, que a decepção faz isso. E você está dando, corda pro diabo. Ele fica aí pulando do lado. Pode ir, deu certo. Pronto, essa aí já não vai. Tá valendo, gente? Não é o máximo? Puxa, como ele pega, né, com tranquilidade, se nós não estamos em vigilância. Por isso que Deus fala que nós temos que ser vigilantes. Jesus falou, sede vigilantes. Orai e vigiai. Porque ele vem contra nós. Então, olha os detalhes, gente. Então, por isso que a oração é importante. A oração em línguas. É importantíssima a oração em línguas. Estudar a palavra, cada vez você saber mais. Usar a palavra, louvar. Ah, você põe um louvor, começa a cantar, Espírito Santo, daqui a pouco você ficou forte. Em vez de ficar aquela decepção lá dentro. Que vida, né? Porque é isso aí. Que vida, eu não sei quando que vai acabar isso. Que terror. Isso é decepção. Olha, gente. Nós não podemos dar trela para o diabo, não. Nós temos a alegria do Senhor no Espírito. Tá? Então, é isso que nós temos que buscar aqui, tá? Só que é o seguinte, nós temos que lidar com a decepção quando? Depois que ele criou raiz e que já tem um monte de diabo lá dentro? Não. Aliás, ou quando o diabo já está liderando lá, que esse espírito maligno está lá, não, na hora. É na hora. Por isso que se você acostumar a ficar orando, buscando o Senhor sozinho, na palavra, orar em línguas, adorar, ouvir o ensino, ver a palavra e tudo isso, você vai ter a força do Espírito. Ele vai falar para você, ele é manso. Ele fala, deixa para lá. Não, não faça isso. Ele vai falar. Mas, se a gente está tão atribulado, com tanta decepção, que eu aceitei que é um espírito maligno, eu nem quero ouvir o Espírito Santo falar comigo. Meu Deus! Então, por isso que nós temos que ir fazendo todo dia, porque nós não sabemos que horas que ele vai vir fazer isso. Mas ele usa, ai meu Deus, você foi pegar um negócio pesado e caiu no teu dedão.
do pé, mas você vai culpar todo mundo. Eu falei que não era para deixar isso. Mas que foi? Olha aqui, sangrou o dedo. Mas que horror. Aí vai, gente. Aí vai, fica aquele horror. Isso tudo pode ser qualquer coisa. Pensa nisso, gente. Deus ele é fora disso tudo. Por isso que nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos a ele. Então, o que ele está ensinando para nós aqui? Que nós não podemos andar na carne. Nós temos que andar no espírito, tá? Porque a decepção só faz a pessoa lamentar. Pronto. Sabe? Isso aqui é uma droga. Isso aqui não funciona. Porcaria. Melhor ir para o lixo. Nem sei para que ter uma porcaria dessa, já que não funciona. Que não sei... Gente, pensa. Tá, vocês estão entendendo? Isso é maldição da lei. Nós não estamos. Por que é maldição da lei? Porque é um espírito maligno. Que o Satanás, ele acha um jeito de nos provocar para a gente cair na malha dele. Aí pronto. Esse espírito maligno vem, tá? Então, já que é maldição, eu tenho que perceber que esse espírito é uma maldição na minha vida. Eu não vou aceitar, pois eu estou livre da maldição. E depois ficam quebrando maldição. Vamos fazer culto de quebra de maldição. Mas isso aqui não tem como quebrar. É você que tem que orar para isso não entrar dentro de você. Né, gente? Pensa, nós temos sim a condição, porque nascemos de novo, de não termos esse espírito aqui dentro. Isso é mais um passo que nós temos que dar agora. Porque nós estamos crescendo espiritualmente. Então, nós precisamos tomar cuidado com esse espírito maligno, tá? Nós temos que, com a palavra de Deus, cultivar pensamentos que ajudam os sentimentos e as emoções baseados na palavra para trazerem fé. Não decepção, porque a decepção vai para o caminho errado. Vai para o lado contrário, para eu ter incredulidade. É sutil ou não a incredulidade? A incredulidade, o pastor David sempre falou, é muito sutil, porque traz a maldição para a vida. Sem perceber. Depois não cresce espiritualmente. Aí ora e não acontece. Né? Porque só fica reclamando. Espírito de... Não sei por que fez isso. Ou não sei por que não faz isso. Nenhum lado tá bom. Então, nós precisamos ver isso daí, tá? Nós temos que direcionar a nossa alma para aquilo que a palavra de Deus diz. Você é que tem que direcionar a sua alma. Porque na sua alma está o quê, gente? A mente, a vontade própria, as emoções, os sentimentos, o intelecto. Você é que tem que direcionar. Deus não vai fazer isso para você. Isso é a sua vida, que você tem que tomar conta. Mas o religioso não aceita isso. Não, esse negócio de ficar orando toda hora. Isso aí, não, isso é balela, isso aí é invenção. Não, o diabo que está enganando o cristão que não é para orar. Imagina, você vai aguentar? Você está vendo. Tudo acontece e nunca a pessoa não recebe o que Deus está prometendo. Porque entrou na incredulidade por causa deste espírito aqui, tá? Então, se eu buscar a palavra de Deus para ajustar as minhas emoções, os meus sentimentos, aonde a decepção mora, ela reside lá. Porque ela vai afetar 100% nisso. Então, se eu tomar conta com a palavra de Deus, não deixar isso acontecer lá, a palavra vai ocasionar um estímulo de vida dentro de mim. A palavra faz isso. Ela dá um estímulo de vida. É maravilhoso. E você não fica assim, ó, sabe, assim, rendido. E naquele engano de trevas, de cegueira, gente. Olha, o diabo é horrível, é contra ele mesmo que nós estamos lutando. Mas não é contra as pessoas, é nós. Aí é que tá. O maior engano, então, é esse. É a nossa própria pessoa. Que não importa o que os outros façam. Isso não entra no mérito da questão.
somos nós que temos que pôr os nossos pensamentos, a nossa emoção, para não seguir a decepção. Para crescer espiritualmente. Porque todo dia nós vamos ficando angustiados, decepcionados, sem graça. Que vida, credo. Não dá, né? Então é isso que Deus está falando. Que nós temos, aqui Ele já nos deu essa condição, não é para ficar covarde diante do diabo. Agora acontece uma coisa, agora você vai prestar atenção, porque Deus, o Espírito Santo, vai te mostrar. Não faça isso, para agora com isso. Vai para o Espírito Santo, porque você não tem que ser covarde diante do diabo, nem ter medo de nada, tipo, não, louva o Senhor, você não vai receber nada dele. E ficar com a mente sã, equilibrada na palavra de Deus, tá? Para ele colocar dentro de você esse estímulo da fé. É isso, a fé vem por aí. Que é ele que põe, é Deus, é a fé de Deus, não é a nossa. Não é fé humana, a fé é de Deus. E essa fé é para vencer o diabo. Não é com a nossa fé que a gente vence o diabo, é com a fé de Deus, tá? Então, se eu não fizer isso, eu vou viver no fracasso. Ninguém quer viver no fracasso. Então, depende de cada um. Agora, você está sabendo? Você reage. É você. Porque o diabo faz tudo para nós cairmos na mentira dele. Às vezes a gente está mandando diabo desse aqui, embora, desse, daquele, sendo que o nosso coração está cheio de decepção, não está adiantando. Né? Você tem que orar para você ficar liberto. E depois você cheio de luz, aqui ó, nós estamos tudo iluminados aqui. A hora que você está com a luz, você está iluminando onde você está. Nem precisa falar muito, porque Deus está lá. Não é o máximo isso? Então veja Hebreus capítulo 4. Ai, que Deus maravilhoso. Dê um amém aí, faz favor. Amém, aleluia. Então vamos ver Hebreus capítulo 4. Nós vamos ver o versículo 2. Olha, presta atenção nisso. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Eles receberam, o povo que saiu do Egito, receberam toda a palavra de salvação, de mudança de vida. Deus já queria fazer tudo para eles. É isso que ele está dizendo. Porque também nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada de fé naqueles que a ouviram. O que aconteceu com eles? Eles ficaram tão decepcionados, olha o exemplo, que eles não receberam uma palavra de Deus, morreram tudo no deserto. Porque se eles tivessem recebido a palavra de Deus, eles não iam morrer. Então, é por isso que tem que ter cuidado. A decepção, eles não ficaram, é melhor voltar para lá. Olha aí, Moisés, o que você fez com a gente, tirou de lá. Lá era muito melhor ser escravo, era ótimo. Pelo menos a gente comia nada, passava fome, era escravo, não tinha nada. Ali Deus estava dando comida, água, tudo que vocês queriam. Nem estragava o sapato, 40 anos, nem a roupa, já viu isso? Gente, tudo vinha na mão deles, o próprio Deus abriu o mar, fez tudo. Decepção. Tá valendo, gente? Você tem que entender o que é ser abençoado. Às vezes a pessoa pensa que ser abençoado é ter milhões no banco. Não, está cheio de dinheiro com milhões e não está abençoado. Quando o seu coração estiver abençoado, você está farto. É a glória de Deus. Tudo você vai ter na vida. Não é o máximo? É isso que ele está pondo aqui para nós, tá? Então, se a decepção ficar no coração, eu não vou crer no que Deus fala. Foi o que aconteceu com eles. Nem Deus fazendo sinais, o fogo, a nuvem, e emanar, e codornizes, e água, e abrindo o mar, e fazendo tudo, e abençoando. Não adiantou. Né? Se eu deixar a decepção, eu não vou de jeito nenhum crer na palavra de Deus. Como eles não creram. Então tem que resistir. Veja o versículo 12 agora aqui. Como que é poderosa a palavra de Deus? Parece que é impossível. Você vai conseguir, porque você tem o Espírito Santo. Deus não ia falar uma coisa que a gente não consegue fazer? Claro, é só me submeter, como ele disse. Submete. Submeter a Deus é submeter ao que ele diz. Porque lá nas promessas, em Deuteronômio,
nas promessas das bênçãos, no 28, o capítulo 28, ele diz, se você ouvir minha voz e obedecer, você tem tudo na vida. Então não está faltando isso? Então, só falta isso, é só isso que Deus falou. Você vai só andar na bênção. O que é a palavra dele para nós agora, para ficarmos livres desse espírito de maldição? Obedecer a palavra. Veja como que a palavra é poderosa no versículo 12 agora, aqui de Hebreus 4. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Pensa isso. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, é o que Tiago fala lá no capítulo 1 da carta dele, que a palavra de Deus é como nós olharmos para o espelho. Você lê a palavra de Deus, ela reflete o que é o seu espírito. Nascido de novo, pensa isso. Onde Deus está. É um espelho. A palavra de Deus é um espelho, onde reflete tudo o que Deus é, que está dentro do nosso espírito. Quer dizer que nós temos condição sim, é só ir lá todo dia. Todo dia você vai, Deus é fiel, Ele ouve. Ele falou, se você me buscar de todo o coração, eu faço. Então vai de coração. Não é com decepção, tá vendo? Deus, não dá, vou largar, não vou. Não, isso não é uma fala de fé, isso não é de Deus. Ele não vai poder fazer nada, tá? Então, tem que se render à palavra de Deus. É o que ele está dizendo. Se você me ouvir o que é a palavra, e me obedecer, você vai ter tudo. Gente, é tão fácil, né? Simples. Então começa. O seu dia a dia, o seu temperamento, a sua postura, está alinhada à palavra? Por isso que tem que orar bastante em línguas e com a palavra que você estuda, que você vai ficar na presença de Deus, quieto lá e tal, você vai começar a ter o discernimento que ele está dizendo aqui. Você vai começar a entender. Porque se você entende, você tem discernimento. Eu tenho que, agora, meu posicionamento é esse. Agora, minha atitude é aquela. Não é demais isso, gente? Fala. Deus nos ama. Ele quer dar um jeito para todas as situações das nossas vidas. E nada é para nos preocupar. Nada. Então, nós temos que mudar o nosso coração. Nossa, porque vem cá, se eu estou preocupado com você, você é você. O que eu posso fazer com essa preocupação com você? Eu estou me acabando, estou ficando decepcionada. Né? Não é por aí. Não é esse o caminho de jeito nenhum. Então eu tenho que cuidar muito de mim. O resto eu oro e entrego a Deus, louvando, com certeza que Ele está agindo lá, porque Ele está agindo em mim agora. Olha isso. Pensa, gente, é isso que Ele está dizendo aqui para nós. O poder dessa palavra, que ela é mais afiada que a espada, gente. A espada entra, tem corte aqui, entra lá, ela é mais. Ela entra dentro de nós. Olha que Deus poderoso. Isso aqui é o próprio Deus, essa palavra. É Jesus. É o Senhor Jesus, o Deus onipotente, poderoso, Criador, agindo. E Ele disse, obedece, porque eu vou te dar tudo. Só ouça a minha voz e obedece. Não anda aqui que nem gente que é surda. Você é cristão, nascido de novo. Você pode começar a ouvir o que Deus fala, tá? Então, o que nós precisamos tomar cuidado com a decepção é observar as emoções, porque ela reside lá. Ela não tem que residir em lugar nenhum, ela tem que ir sumir, porque nós fomos libertos da maldição. Tá? E decepção é uma maldição, porque é um espírito maligno. Tá? Então, eu preciso observar minhas emoções. Tá? É isso que tem que ser. Isso é uma dica maravilhosa, tá? Então, como que elas vêm? Tipo, essa decepção. Elas vêm por eu ter ouvido alguma coisa, ou visto. Ela dá um sinal. Ela faz isso. Aí, quando ela faz isso, e eu não reagir imediatamente,
ela já age nas emoções e nos sentimentos. Porque eu senti isso, eu fiquei assim. Porque decepção é um tipo de indignação, sabe assim? É forte. Estou indignada. Ixi! Não adianta você ficar indignado. Você está no passo errado. Né, gente? Olha que Deus bom. Ele veio hoje para ajudar. Ele veio aqui hoje para ajudar você, que não precisa ficar preocupado, desesperado. Começa a agir nessa área. Você não vai carregar isso. Por isso que ele falou, lança sobre mim, eu cuido de tudo. Usa a palavra. Você não permite mais isso. Essa decepção, que é algo negativo, dominar você. Não é para você se dobrar a ela, porque isso não é Deus. Isso é um ídolo maligno, Satanás. Próprio diabo que vem dele mesmo. Mateus agora, que a gente está estudando isso, 11. Mateus 11, versículo 24 e 25. Nós vimos isso. Estamos estudando direto isso aqui. Bora, mas aqui nós precisamos prestar atenção agora aqui nesse passo. Vê só. Então, Marcos, eu falei Mateus? Não, é Marcos, desculpa. Marcos 11. Isso, vai para frente um pouco. Marcos 11, versículo 24 e 25 diz assim no 24. Por isso, Jesus disse, eu vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco, você recebeu. Você tem que crer que você já recebeu. Pronto. E depois, ele diz no 25, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, o que Satanás vai fazer? Ele vai usar a decepção para que nós não perdoemos ninguém. Porque você, decepção, você ficou indignado. Não, aquela hora você não está perdoando, de jeito nenhum. E aquilo já entrou lá, está lá dentro. Gente, mas é uma astúcia tão horrível, maligna, que só Jesus mesmo, com o Espírito Santo, pode nos proteger. Por isso que a oração pessoal é importante, porque ele vai impedir que nós perdoemos as outras pessoas. E fica aquela coisa lá. Isso é tão maligno. Isso é maldição. Tá? Por isso que está bloqueando a resposta. Tenha dó, vai. Cai fora, diabo. Né, gente? Nós não vamos aceitar isso. Deus está falando. Por isso que você fala, Espírito Santo, me ajuda. Eu não quero ser isso. Tudo que você escuta aqui, que Deus vem dar uma ideia, como que é, como que não é, o que é isso, ele está ensinando na palavra. Por isso que você anota, porque lá na sua oração pessoal você vai falar, eu não quero o Espírito Santo, Deus, meu Pai, me ajuda, me leva na palavra. Abre a minha mente para eu receber a palavra. Está ouvindo? Porque nós damos a entrada pelas coisas que a gente ouve, vê, o que acontece, pronto. Lá vem a indignação, a decepção. E isso, Satanás age ali e não perdoa. Parece que perdoa, mas qualquer coisinha, folhinha que cai, está lá a falta de perdão. Então, maldição. Para acontecer o versículo 24, eu tenho que estar no 25 muito bem. Então, se eu não fizer o 25, porque eu estou com decepção, indignada, a minha oração não será eficaz. Sendo que ele disse no 24 que a oração é eficaz, mas depois ele explicou. Peraí, mas ele é o máximo, Jesus. Ele não deixa, assim, vago a história. Ele já vem direto a explicar. Não, mas peraí, só que você tem que cuidar dessa área. Porque se você deixar o espírito de decepção entrar aí dentro de você, sabe, e residir aí nas suas emoções, você não vai perdoar ninguém. Então, você não vai receber, porque você não crê. Vocês estão acompanhando, gente? É isso, você tem que ir levando a sua vida agora para esse lado, para arrancar tudo. Não vai ficar nada. Então, nós temos que nos policiar. Gente, por tudo, por tudo.
pessoas que nos servem, ou pessoas que nós vimos, sei lá, pessoa do trabalho, pessoa onde a gente vai, compras, ou no posto de gasolina, não sei, na igreja, seja onde for, você não pode aceitar isso. Em casa, sei lá. Tá valendo? Na escola? Não, você tem que estar, lembre sempre a postura de Jesus na cruz. Ou em todo momento, né, que ele foi atacado antes de ser crucificado. Foi provocado, que apanhou e tudo aquilo, xingado, cuspido, tudo que fizeram nele. Ele não se defendeu. Porque ele aceitou receber o nosso pecado, porque ele nos ama. Então ele não está com você? Claro que está. Então ele está dando a dica agora. Então veja Gálatas 5,16. Isso aqui agora, vamos esclarecer mais isso aqui, porque a gente já estudou bastante. Isso daqui, mas vamos agora continuar e eu sei que o Espírito Santo vai clarear mais a sua mente sobre isso daqui. Ele diz no versículo 16, digo, porém, então, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gente, tem muitas pessoas que pensam que concupiscência da carne é só ato sexual, que está no pecado, de sexo. Não. Isso aqui, decepção, é uma condição de concupiscência carnal. É a carne, é concupiscência. Porque concupiscência é desejo carnal. É uma obra carnal, concupiscência, qualquer coisa. Então, a decepção é isso daí. Então, se eu ando na carne, eu vou ser dominada pela decepção, pela indignação. Lógico. E é isso que eu tenho que orar, para eu ficar livre. Resmungar. Tá valendo? Resmungar, que é ficar murmurando. Eles não morreram porque eles murmuraram? Eles não aceitaram, gente. Uma coisa que Deus deu tudo para eles. Não aceitaram. Deus já deu a vida dele para nós. E nós não estamos aceitando. Ei, eu estou querendo andar na carne com Jesus? Impossível. Tromba, não dá certo. Pensa nisso. Deus veio aqui hoje para libertar essa situação de todos que estão ouvindo isso. Porque Ele está abrindo a sua mente. Quando você for orar, você fala, não vou ficar indignado, não vou entregar isso para Jesus. Senta lá, ora 1 hora em línguas. Porque você não tem condição de fazer isso sozinha, você já deu. Você já se propôs, ninguém consegue fazer sozinho, é só com Ele. Ai, eu acordei de noite, não sabe por quê? É para você orar, meu filho. Se você não quiser sentar na cama, você fica orando até você dormir de novo. Às vezes, você pensa que você vai dormir e não dorme, porque você está precisando demais orar em línguas. Tá valendo? É muito bom se acordar para orar, porque não orou de dia. Faltou. Então, hora de madrugada, meu filho. Das 2 às 5, a maioria levantar às 5. Muito bem, levanta. Quem mandou você? Por que você não ficou orando de dia? Você podia ter mudado a tua agenda, você não mudou? Agora Deus te ama tanto que faz você orar aquela hora. Você acordei por quê? Então, fique espertinho, falar, Senhor, como eu preciso de você, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, eu preciso de Deus, amém. Vai orar em línguas, vai mudar tudo na sua vida. Você vai ver o céu aberto. Você vai entender a palavra, tá? Então, sempre que acontecer algo de errado na minha vida, a decepção quer levantar. Você vai prestar atenção. Então, respira fundo. Eu não vou me render a esse diabo, não. E ele faz isso para acabar com a nossa vida. Porque cada vez que ele faz isso, nós perdemos um ponto. O que estava indo bom, ele já arrancou. Então, ambarequechá, labareca, é isso aí, vai orar em línguas. Eu estou falando, vai orar, gente. Vai orar em línguas, vai ler a Bíblia. Presta atenção na sua vida espiritual, não se detenha muito com as coisas daqui. Faz a sua obrigação e o resto é Deus. Você tem que ficar orando em línguas, porque nisso você está sintonizando o canal que Deus está falando com você. Você está prestando atenção. Você está esperando nele, você está esperando. Vai acontecer coisa dele na sua vida.
Mas a gente tem que ser transformado. Isso aí impede o como nós estamos vendo aqui, tá? Então, se eu não fizer nada com isso, eu vou permitir que o que é errado fique estabelecido na minha vida. É isso aí. E eu, Deus sabe, não, vai acontecer. E não vai, né? Pior que não vai. Pior que não vai. Porque ele morreu na cruz e derrotou esse diabo. E foi para o inferno com esse diabo. Mas ele ressuscitou e nos deu a vida dele, nos libertou. Ele nos redimiu de toda a maldição da lei. Eu não vou permitir isso. Tá claro. Eu não estou pregando uma coisa aqui que eu não estou fazendo na minha casa. Claro que eu estou. Quero saber de diabo. Cada vez você tem que... Por isso que eu digo, isso nunca acaba. Nós temos que estar vigilante, direto. Porque quanto mais a gente quer avançar na vida espiritual e servir a Deus, nós temos que estar muito aprumado com Deus. Para que o diabo não nos derrube. Porque vai ficando com decepção, não vai acontecer nada, ele vai dominar, eu vou me submeter a ele. E eu não vou ter a presença de Deus, tá? Então, nós não podemos esquecer que a decepção, ela reside nas emoções. E não tem remédio químico para isso. O remédio é a palavra, é o Espírito Santo, é a obediência a Deus. Nós temos que mudar, não adianta. Quem não quer mudar é orgulhoso, é diabo. Não pode ser assim, tá? Então, pensa só nisso. Como que começa esta decepção? Ela sempre começa com uma coisinha pequena. Sempre. Nunca vai começar com a coisa grande. Com a coisinha muito pequena. E eu vou meditando nela. Eita! Sintonizou aí? Só eu que sei disso, é? Tá bom. Todo mundo que está em casa sabe. Então, vai meditando. Isso, no diabo, no que ele pôs. Esse é o golpe. Em vez de meditar na palavra de Deus, que o Senhor falou aqui, tá? Mandou a gente meditar. Ele faz a gente meditar no errado. Por isso que cada vez nós temos que ficar mais fortes, gente, porque Deus falou assim, me ouça, me obedece, e eu vou te dar tudo. Tudo. Gente, e o diabo, peraí, ele não vai receber tudo, não. Aliás, não vai receber nada. Aí o dia inteiro, ele é horrível. Então, nós temos que nos encher com a palavra de Deus. Por isso, quando eu digo estudar a palavra, é para isso. Para eu ter a força na hora que o diabo vem, não vou. Não vou fazer o que você está falando. Não vou. Estou muito bem. E ele vem forçando. Mas você vai orando em língua, você vai estudando a palavra, ou você vai louvando, o que você quiser, falando versículo. Ele para. Mas ele volta depois para ver se vai dar certo. Ele sempre vai voltar. Mas ele tem que encontrar a porta fechada da nossa vida. Senão Deus não vai fazer, gente. Né? Ficar indignado, sabe, com a vida. Que é isso, credo? Isso aí é quem não tem Deus, nós não podemos fazer isso. Então agora veja o versículo 17. Porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne. É uma guerra aqui dentro. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. O espírito quer que eu faça o certo, a carne quer que eu faça o errado. Porque a concupiscência da carne vai contra a palavra, gente. Isso é sério. O desejo carnal nos faz irmos contra a palavra de Deus. É sério ou não? Então, tem que abrir os nossos olhos espirituais e ouvidos. Eu tenho que saber que eu mesma estou indo contra Deus, crente que eu estou com Deus. E não. Por causa da decepção. De uma coisa pequena que começou. Uma coisa de nada. E eu vou meditando até que eu deixo a decepção entrar e habitar ali no meu coração, agindo nas minhas emoções, nos meus sentimentos, que é um espírito maligno. E isso daí, cada vez, vai aumentando mais a falta de perdão e tanta coisa ruim na vida. Né, gente? Pensa, nós não podemos ser isso, não. Tá valendo? Não, ele nos ama, tem condição, vamos pegar firme.
Pegar firme, é ano 2025. Esse ano é de vitória, hein, gente? Vitória sobre essa carne. Acabou. Faz jejum, gente, ajuda. Eu mesmo estou jejuando agora. É bom para animar vocês. Eu acho que é bom jejuar. Eu acho que é bom jejuar. A gente não come carne, não tem pão, vocês largam a mão de carne. Carne. Porque, ai, não, eu não estou tomando café. Não, você não come carne. Carne é carne. Sabe, o importante no jejum é a carne. Você tem que largar a mão. Você não precisa de carne. Você não sofre, não. Por que você vai sofrer? Você está cheio, ó. Você está bem nutrido aí, viu? Você não está precisando de coisa, não. Você está precisando fechar a boca para vencer o diabo no sentido de que a sua carne abaixa, o pecado, fica sem força, quando você não fica comendo, né? Os prazeres. E você tem mais condição de orar para vencer. Tem que jejuar, porque por que o diabo não sai? Porque ele está me enganando e eu estou de bobeira aqui, eu não tenho força para me ver livre dele. Tá valendo? A gente sempre dá uma desculpinha, né, para não largar. Eu acho que eu vou começar assim, lá para, sei lá, dia 30 de fevereiro, se Deus quiser. Então, quer dizer, você nunca vai fazer. Porque nós somos dessa, né, desse tipo, que vai e nunca faz nada, tá? Então, mas aqui, como ele diz, que são opostos. Só que o Espírito Santo, ele quer o quê? Ele quer me dar entendimento através da palavra. É isso que ele está falando aqui, que ele luta com a carne, porque ele quer me dar um entendimento da palavra. Mas eu não tenho entendimento, porque eu estou na carne, na concupiscência. É o meu querer. Eu quero dobrar. Isso aí, porque eu oro. Melhor não orar. Melhor não fazer nada. Não sei isso. Eu quero ver. É isso aí. Porque a oração não está resolvendo. Né? Vocês estão acompanhando. Nós que temos que mudar, gente. Uma vez que a gente muda, nós paralisamos o diabo. Quer dizer, com a unção do Espírito Santo, obviamente. Que ele vai fazer isso. Né? A gente não vai se dobrar para o diabo. Porque o nosso desejo carnal, que ele diz aqui, concupiscência carnal, vai estar sem apetite. Sem apetite. É isso aí. Você já teve um dia sem apetite? Eu já. Não desce nem a pau. Não quero. Pelo amor de Deus, sai com esse cheiro para lá. Eu não quero. Então, é isso aí. Eu não vou fazer, diabo. Não tem apetite carnal. Não é o máximo isso? Porque você jejuou, porque você orou. Modera aí a sua comida, põe uma coisa diferente, sabe assim, uma coisa leve, mínima. Porque ninguém precisa ficar comendo 1000 refeições por dia, não. Você não é bebê? Bom, mas tudo bem, cada um faz o que quer. Porque não é fácil chegar nesse ponto, mas precisa fazer. Senão você não vai conseguir. Agora veja o 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei, tá? Todos os nossos sentimentos, emoções, todas essas coisas afetam a decepção. Tudo isso porque você está cheio de carne. Você dá trela para você ficar decepcionado. Né? Então, gente, precisa prestar atenção nisso, tá? Então, tudo isso vem da concupiscência da carne, que são os desejos carnais. Por isso que o jejum ajuda, porque você vai abafar esse desejo carnal. E uma vez que você cresce espiritualmente, orando mais, você vai vencendo barreiras. Então, aquelas coisas que estavam te atrapalhando já ficaram para baixo. Elas não vão te dominar. Porque você ficou um bom tempo em jejum. Quando você fica em jejum, você fica tonto assim. Você não fica muito arrogante. Né, gente? Você fica sem graça. Vamos no shopping? Fazer o que lá? Não vou comprar. Não vou beber nem um café, nem um doce. Ficar rodando que nem tonto lá? Não vou não. Ficar em casa. Né?
Me diga, vamos no shopping, tem um sorvete, gente, abriu agora. Ai, vamos, depois de lá, vamos comer outro negócio? Então, você fica assim. Aí você está dominando o seu desejo carnal. Quando você jejua. É importante isso, porque isso faz parte, né? Porque é a concupiscência da carne, os desejos. Então, Provérbio 4, 23, olha isso aqui. Que nós sabemos, mas está dentro desse contexto que nós estamos estudando agora. Então, Provérbios 4, versículo 23. Atenção a isso aqui, presta atenção. Mas nós podemos ler até desde o 20, gente, porque isso é tão poderoso. Vamos ler o 20? Então, Provérbios 4, versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos para o que eu estou te ensinando, Deus está falando. Inclina, vai escutar isso lá em casa várias vezes, orar em língua, se submeter. Não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Você vai ficar até mais saudável. Certas doenças, certas chiliqueiras que fica aí, dor, babá, isso tudo vai sarar. Porque você está andando na palavra, você não está andando na carne. Você tem equilíbrio emocional, você não vai ficar doente. Às vezes ele dá um ataque num dia, mas é um dia um ataque, porque ele sai logo. Você sabe resistir também isso. E depois é o 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Isso daqui está junto com o que nós lemos aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Mas se sois guiado pelo Espírito, não estáis sob a lei. Você não está sob a lei, na maldição. Se você é guiado pelo Espírito, você não está na maldição, você está redimido. É isso que... Aí a pessoa, eu sou redimida, porque ficou só no papo, meu. Entendeu? Ficou só na conversa, você não está redimido. Você não está usando a remissão. Não está, você não está vivendo. Então você está sendo enganado. Apesar de você ter isso no Espírito. Mas você está sendo enganado pela concupiscência da carne. O diabo está agindo aí, com decepção e tudo mais. Então guarda o coração, porque a vida vem dele. Tá? Não permitir que a decepção entre nas emoções. Porque ela reside lá, se você deixar. Ela acaba a vida. Não permita. Cuida do seu coração. É isso aí que eu venho falando desde o começo da pregação. Por isso que ele está dizendo aqui, guarda o coração. E é isso que Deus fala através do profeta Isaías, no capítulo 26, que a gente vê sempre. Versículo 3. Vamos lá, Isaías. Isaías 26. Vira e mexe eu trago esse versículo. Por quê? Porque nós temos que andar nesse versículo. Faz anos que eu falo esse versículo aqui. Todo mundo sabe. Mas vamos mais uma vez. Nós temos que recorrer à palavra todos os dias. Não importa que a gente sabe desde que nasceu. É isso aí. Então, versículo 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo pensamento, a mente é firme. Você só vai ter paz se a sua mente for firme. Seu pensamento, que você não está pensando o que o diabo quer. Meditando no que ele quer, que a decepção ocasionou, a frustração da vida. Ai, não sei por quê, ninguém me ama. Nelson o quê? Gonçalves. Bom, quem sabe ele está salvo, Deus seja louvado. Mas se ele não está salvo, já imaginou o resto da eternidade? Ele cantando isso e o povo inteiro do inferno na mesma, de que ninguém ama? Aí, né, gente, né? Mas é por aí. Que é isso aí. Como ninguém me ama? Eu estou frustrado. Por quê? Deus me ama. Só de eu ficar na presença dele, ele me preenche a vida, amém. Quem não quer me amar? Eu não vou me frustrar e deixar o diabo acabar com a minha vida? Ficar decepcionada? E o diabo vir morar aqui nos meus pensamentos, no meu coração? Eu não vou deixar, de jeito nenhum. Porque quando ele diz aqui, pensamentos que é mente, no grego quer dizer, mente é imaginação. Nós temos que cuidar da imaginação. Para onde que vai? Tem que ser uma imaginação baseada na palavra. Não nas coisas que o diabo põe, tá?
Então, nós temos que guardar bem, para não ficar questionando, indagando, porque a decepção, ela está procurando um lugar para se alojar. Tá? Então, você tem que prestar atenção. Por isso que tem que orar. Olha que legal. Que bom que você veio hoje, né? Fala a verdade. Gente, vocês que estão tudo aqui reunidos, não é bom, não? Porque você vai cuidar do seu coração. Você tem que cuidar da tua vida. Entendeu? Às vezes você tem muito cuidado com coisa na sua vida assim, aparente, mas você não está cuidando do seu coração. É o que Deus está falando, cuida do seu coração. Porque você tem que cuidar da sua mente. Você não vai deixar o diabo, mas se eu não tenho palavra, eu penso que o que o diabo quer. E ele acaba com a minha vida, tá? Então, essas imaginações que não estão baseadas na palavra de Deus, firmes com a palavra de Deus, elas vão me levar para o caminho errado. É isso aí, eu não vou ter paz, eu não vou ter o que Deus, nenhuma bênção de Deus, tá? Então, isso é a concupiscência da carne, que fala em Gálatas. Você entendeu agora? É o desejo carnal que te leva para um lugar errado. Porque as pessoas, quando falam em concupiscência, pensam que é só prática sexual ilícita. Não, é tudo que é carnal, desejo carnal. Tipo, de ficar aceitando tudo que o diabo põe, indignação, decepção. E isso me atrapalha com o relacionamento com Deus, mesmo porque eu fecho o canal porque eu não vou perdoar os outros, não quero saber. Vamos cuidar do coração. O Espírito Santo vai falar isso para você, tá? Então, tudo isso, essa decepção, tudo isso que vem para nós, na nossa mente e tudo mais, é para impedir que o Espírito Santo haja na nossa vida, para dar rumo para a nossa vida. Porque se a gente fizer o que Deus quer, é tão maravilhoso. Nós vamos ser abençoados, obedecer a Deus. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. A hora que eu fui sair, o Fernando falou assim, você quer que eu te levo? Eu falei, não, Fernando, ele ia fazer exercício. Mas aí, ele falou, você quer? Não, Fernando, agora você vai fazer exercício, depois você vai jantar, depois logo eu venho. Eu vou de carro mesmo. Aí ele voltou e falou assim, não, mas olha, a garagem está aberta. Você pode pôr lá, porque não sei o que, eu nem escutei o fim, porque eu estava com o propósito que eu ia parar aqui, mas ele tem o selo agora, porque ele é o negócio do conselho. Então, às vezes ele entra com esse carro, ficou selado, o outro também. Então, se eu entrar aqui no centro comercial e deixar o carro ali, fica como ele, não pode. Não é para mim o benefício. Bom, aí, eu falei assim, não, eu vou parar ali mesmo. Não, eu vou parar. Eu ia, gente, sério. Aí, quando ele falou isso, ele falou, não, mas vai ficar aberto ali a portaria até tal hora, você pode pôr o carro lá. Deus falou, é melhor você obedecer. Mas não falou o resto, mas depois eu entendi, ele não quer passar vergonha, porque depois as pessoas vêm, não passa ali na portaria, ué, mas aqui está falando que é Manuel, e agora passa Ana, o que é isso? Está todo mundo rodando agora o cartão do negócio? Entendeu, gente? Se é para entrar e sair sem nada, de repente, entregar uma coisa rápida, 2 minutos, tudo bem, mas não para ficar estacionado aí. Então, a obediência, você tem que ouvir Deus, isso parece nada. Pensa nisso. Mas que bobagem, se eu tivesse na concupiscência da carne, eu falasse, não, pois eu quero que Deus ouça as minhas orações. Não vai ouvir. São mínimas coisas que Deus quer cuidar, você está entendendo? Mínimas. E essas mínimas é que são o alicerce das aguentar as grandes depois. Está valendo? Porque ele sempre dá o sinal para você. Eu falei, mas grande coisa eu parar lá. Mas depois ele veio, sabe por quê? Ele não quis, tipo, você não vai, Ana Maria. Não, ele não me trata assim, ele não fala isso. Não, põe lá, é melhor você põe lá, portaria. Eu fiz, tá bom. Mas ainda não queria dizer nada, isso tá bom. Mas agora que eu ouvi Deus, lacrou. Eu ouvi, Deus falou, é melhor você obedecer. Daí, no Espírito, eu entendi tudo por quê. Para resguardar ele. Entendeu? Então, gente, nós vamos ficando livres da maldição da lei, se obedecermos Deus. Tem como Deus nos abençoar. É isso que ele está nos ensinando aqui. Então, Romanos 8:6. Romanos 8. Vocês estão aproveitando? Glória a Deus. Romanos 8, versículo 6. Ele diz assim, olha, gente.
É tão maravilhosa essa palavra, né? Por isso que ela nos ensina tudo. Quanto mais ela entra em você, mais você ouve Deus, nas mínimas coisas. Ele vai dar direção. Aí no versículo 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Poxa, eu ouço isso e faço o que eu quero. E daí, tá vendo? Não orou em línguas, não está meditando na palavra. Tá valendo? É para obedecer a qualquer hora, a qualquer momento que Deus te der o sinal. É isso. Mas você tem que estar alinhado. Você acha que eu ia ouvir Deus falar isso? Se eu estivesse na consciência da carne? Eu estava no orgulho. O orgulho é o maior pecado. Então, 9. Eu falei que 6, né? Eu li qual, gente? Eu li o 8, né? Mas é o 6 que eu quero ler. Vamos começar aqui. Vamos começar no 6, capítulo 8, versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. A carne não está sujeita a Deus, não obedece a Deus, não tem nada a ver com Deus, e nem pode. Por isso que nós precisamos alinhar a alma ao espírito. Aí, agora o 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Tá? Então, a mente carnal é morte, em vez de ser vida. Tá? Então, nós temos toda decisão que nós vamos tomar tem que ser como um ser espiritual e não carnal. Foi o que eu fiz agora. Deu exemplo. Deus quis que eu desse. Que é simples, é da minha vida. É uma coisa que parece simples, mas tem tudo a ver. Deus não ia falar isso se não tivesse importância. Podia, tanto faz, aqui e ali, tudo bem. Tá valendo? Então a gente tem que simplesmente obedecer. Então, se eu obedeço, se eu ando no espírito, isso ou não, se eu não obedecer, isso vai interferir no meu sistema crer. Se eu não obedecer. Então, se não crer, você não recebe, porque Jesus falou, é só orar, crer que recebeu. Tá? Por isso que você tem que começar a ouvir Deus, com a sua postura, o que você faz, o que você está recebendo, o que você está fazendo. Tem que enxergar, a palavra é o espelho, o que a gente enxerga? O que nós fazemos de certo ou errado. Não é demais, gente? Deus está demais nos ensinando a vida cristã, para nós sermos livres neste mundo maligno, caído do diabo, que não tem conserto. Nós não podemos ser uma igreja morta. Nós temos que ser uma igreja onde o Espírito Santo lidera. Você é uma igreja, eu sou uma igreja, nós somos uma igreja. Então nós temos que ser uma igreja atuante, com a unção do Espírito Santo, para fazer a diferença. E, através disso, vem salvação de pessoas, tá? Então, se eu obedecer isso que ele está falando aqui, a decepção jamais vai residir na minha emoção, porque ela é o lugar dela. E me dominar. Acabar com a minha vida. Para me trazer morte espiritual, porque vai desobedecendo. É só morte espiritual. A pessoa não entende que certos detalhes não tem importância. E tem. Ué, que importância teria eu parar o meu carro aqui? Pensa, na carne. Mas não tem ninguém vigiando. Esses seguranças que andam por aí, eles não estão com o caderninho vendo a chapa dos outros. E daí? Agora, quando sai lá, e daí? Ninguém vai nem saber nada. Mas olha que engano. Não é porque ninguém vai saber. Não é. Ponto final. Você entende isso? Mas isso só Deus para dobrar essas coisas. Então, ou anda no espírito ou anda na carne. Nós temos que mudar. Né? Então, ganhei um ponto hoje que eu obedeci mesmo. Não só a Deus, mas o meu marido. Que o diabo, você vai desobedecer ele. Não vou desobedecer ele. Ele falou, não, mas é melhor você não ir. Eu falei, então tá bom. É isso aí, tá? Então, qual é o lance do diabo, gente?
com a decepção, é levantar uma fortaleza na cabeça. Vamos ver isso lá na primeira Coríntios, capítulo 10. Vamos ver lá. Ele quer levantar uma fortaleza na nossa cabeça e ele vai fazendo isso, não, é 2 Coríntios 10, 2 Coríntios 10, versículo 3 e 4, vamos ver isso aí. Ele vai levantar uma fortaleza dentro da nossa cabeça, tipo igual um castelo, forte, uma fortificação mesmo, aonde a palavra de Deus não entra. Ai, meu Deus, por isso que tem que jejuar, porque a gente já veio com isso de antigamente. Era assim o nosso homem velho, e agora nós temos que fazer com aquele homem velho nunca mais impere em nós. Nunca mais haja na nossa vida. Então, cada decepção que eu tenho é um tijolo, um tijolinho para a fortaleza. Mas eu recebo umas 500 por dia. Então, é tijolinho em cima de tijolinho. Olha o estado da mente, da desobediência, das coisas que não são para ser feitas. Então, estava aqui já aberto. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque, embora andando, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós imaginações, que sofismas. Isso aqui no grego, essa tradução é equivalente ao grego. Sofismas. Imaginações é realmente sofisma é algo que parece certo, mas é errado. Tá? Então, a fortaleza é de acordo, ela é o quê? É conforme nós lidamos com a nossa cabeça, pensamento. É isso que é fortaleza. Conforme você lida com isso aqui. Os pensamentos, as coisas que vêm dentro. Através de crenças erradas. Não, eu vou parar o carro ali e daí, não tem importância. Crença errada. Porque Deus diz que não faz nada errado. A menos que um super aí, ou sei lá, uma convocação e dizer, olha, só a mulher pode parar. Só se fosse isso. Mas não havendo, eu que ia inventar, isso é orgulho. Eu achei que não tinha importância. Então, você está fora da palavra. Você não enxerga a luz, essa que é a situação. Você não tem discernimento, só anda no desejo da sua carne. Consciência carnal. Leva para a morte, não tem obediência, anda na maldição da lei. Não vai receber retorno nenhum de Deus. Tem que saber. É isso que está falando aqui, tá? Então, cada vez que eu uso da palavra de Deus contra a fortaleza, aí vem então a construção diferente. Aí é colocado um tijolo que vai ficando a fortaleza mais forte contra o diabo. Porque agora a palavra me fez forte, fez a minha mente forte. É demais isso. Antes era tudo errado. Era sem crença alguma, incredulidade. Por isso que ele diz aqui no 5. E toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, viu? É isso que é fortaleza do diabo. Conhecimento contra Deus. Não obedece. Mas nem sabe o que é para obedecer. Não tem revelação da palavra, não ora, não sabe o que é orar. Pensa que orar, Deus cuida disso, cuida daquilo. Abençoa meu dia, Deus, eu vou amar todo mundo. Credo. Vai ver a vida dessa pessoa, não está com nada. Chama aqui para fazer uma pregação, para saber se sabe falar isso. Está vivendo isso? Então, pensa. E está cheio de gente enganada pelo diabo com a decepção. Tudo fica amargurado, tudo fica invocado, sabe assim, invocado? Então a pessoa fica invocada, que é que nem cachorro bravo, decepcionado, bababá. É isso aí. Agora, se eu for colocando a palavra de Deus, vai se levantar em mim, com o conhecimento de Deus, um pensamento à obediência de Cristo. Não precisa ter revelação para entender o que ele está falando aqui. A pessoa lê nem sabe o que é isso. Se eu obedecer a palavra, vai levantar dentro de mim
um conhecimento de Deus para obedecê-lo. É isso aí que ele está falando. Valeu? Vai levantar isso aí. Então, é uma fortaleza que vai ficando mais forte, mais forte, mais forte, mais forte, que o diabo não pode derrubar. É isso que tem que estar dentro de nós. É isso aqui que é maravilhoso, tá? Mas o diabo quer que a gente se dobre aos enganos e decepções que ele coloca na nossa vida. É ele que coloca, ele ataca, mas a gente não percebe que é ele. Mas é ele que está agindo nas nossas emoções, porque eu fiquei decepcionada. Ele já... Quando eu ficar forte com a palavra de Deus, eu não vou ficar decepcionado. Se você tem assim essa fraqueza de desobedecer, você tem que orar e falar: Deus, eu não quero desobedecer. Me ajuda, Espírito Santo. É por aí tudo que você tem que pedir. Você que se observa e vai orando. Quando você faz a sua oração, clama o sangue de Jesus e tal. Aí você tem que pedir. Então vamos ver agora Hebreus 5. Aqui, versículo, nós vamos terminar. 14. Deixa eu ver, peraí. Hebreus, capítulo 5. Versículo 14, isso mesmo. Mas a gente pode ler o versículo 11 primeiro. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Quer dizer, a pessoa não tem fundamento nenhum na palavra. Eu estou querendo ensinar isso, mas não entra. Você fica escutando porque não é surdo, mas não encaixou nada. Não vai nem conseguir praticar, entendeu? É isso que ele está falando. Eu vou ler de novo. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares da palavra de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido, vê o 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então, tem que sair do leite para o alimento sólido, que é lidar com os sentimentos e as emoções atacadas pela decepção com a palavra. Isso é sair do leite para o alimento sólido. Está na hora, pessoal, de sair desse leite. Você tem que aprender a andar no Espírito, senão você vai ser um joguete na mão do diabo. Tá? E se eu fizer o que ele está falando aqui no versículo 14, que eu estou usando agora a palavra de Deus para eu sair da decepção que age na emoção e nos sentimentos, eu vou discernir o bem do mal. O diabo não vai me enganar que nem fez com Adão e Eva. Porque eles não foram buscar a palavra. Eles simplesmente receberam e ficaram lá quietos. Então, é isso aí que ele faz com quem anda na carne. E eles eram seres espirituais. Eles eram seres espirituais, eles nunca tinham pecado. Nem sabiam o que era pecado. Mas eles não foram buscar a palavra para combater o diabo. Nenhum dos dois. Eles ficaram recebendo tudo que o diabo foi pondo e usando a imaginação até pecar e cair. Mas agora ele falou: vocês têm a palavra, nascido de novo, está redimido no sangue de Jesus, nova natureza. Você sai do leite, que é aquele, quem não sabe nada, leite é só assim, amar a Deus sobre todas as coisas, mas não ama, e Jesus é o meu Salvador e Senhor, e o sangue de Jesus me cobre, e fica nisso. Sai do leite, vai para a palavra, para você lidar com a decepção que age nas suas emoções e nos seus sentimentos. Aí você, usando a palavra, você vai ter discernimento do bem e do mal, coisa que quem está no leite não tem. A pessoa nem se toca com o bem e com o mal, não sabe. Tudo é bem, tudo é bem. Não, né? Não.
Nem pense. Que atrás dessa aparência tem uma morte aí, tá? Então, a palavra de Deus é que tem que dominar a vida de cada um de nós para poder dar o comando para a emoção e para o sentimento. Porque o comando é com a emoção e sentimento. Porque para a decepção, que é o espírito maligno, ele não vai entrar. Eu vou dar comando aqui, usando a palavra. Me equilibrando. Está valendo? Tem que estar equilibrado. Você tem pessoa forte. Por isso que Deus falou para José, ó, agora você vai me servir, você vai entrar na terra prometida, você vai guerrear com todos os inimigos. Pensa isso. Que você vai ter que guerrear e tomar posse de tudo que eu já dei. Que eu já dei. Mas, ó, ser forte e corajoso, que isso vem de Deus. Deus nos dá força e coragem. A gente já viu agora aqui, em Timóteo, que nós recebemos essa força com a mente sã. Nós não temos espírito de covardia e medo. Nós temos uma força, é isso aí, tá? Então, o que nós vimos lá em Provérbios 4, que nós temos que guardar o coração. Eu tenho que ver o que está acontecendo aqui dentro de mim, tá? Então, a decepção, ela pode crescer muito rapidamente. Se eu não... Gente, é que nem erva daninha, sabe assim? Tiririca na grama. Deu uma chuva que... Nossa, estava tudo lindo. Olha isso, dessa chuva essa noite cresceu tudo. A decepção, ela cresce muito rapidamente e nos contamina. O diabo, ele trabalha bem rápido, tá? Ele é um espírito, presta atenção nisso agora, que pode entrar no coração. Mas peraí, pelo amor de Deus, onde que é esse coração, Deus? Gente, a nossa alma e o nosso espírito são interligados, digamos. Uma coisa não vive outra. Lembra que uma pessoa pediu, quando morrer, a alma vai para um lado e a alma vai para um lado e o espírito vai para o outro? Não. Quando morrer, a alma e o espírito estão interligados. É assim, unha e carne é a mesma coisa, elas são unidas, só que são coisas distintas. A alma, quando o espírito estava morto por causa do pecado, quando nós nascemos de novo, o espírito é que dava, o espírito estava morto, a alma é que dava toda a direção, com o pecado. Agora que o espírito nasceu de novo, a minha alma tem que estar alinhada ao espírito. Então, quando ela se encontra aqui, o coração é aqui. É no mais profundo do nosso ser, é o nosso coração, onde eu tomo decisão, aonde eu cuido da minha vida, aonde eu me relaciono com Deus, aonde eu que vou determinar que não é a alma que cuida da minha vida, mas é o meu espírito. Entendeu? É no mais profundo do nosso ser que está o espírito. Que está o nosso coração. A alma e o espírito são interligados, eles são juntos. Não dá. Só a palavra de Deus que separa, por isso que falou lá, para ver se é alma, se é carne, se é alma ou se é o espírito. Se é o meu pensamento ou se é o... Porque é muito junto. E é bem aqui nesta junção é que é o nosso coração. Então, por isso que tem que guardar o coração. Para eu, crescendo na palavra de Deus, para eu poder comandar o certo e ter o discernimento do que é errado. Viu? Por que você tem, orando em línguas, o seu coração está sendo edificado. Entendeu agora? Essa parte que vai dominar você. E você vai ser dominado por Deus e você vai saber o que é o certo para você fazer. Tá? Então, Satanás, ele vem com a decepção para ver se entra neste lugar. No coração é isso. Essa coisa aqui. Entendeu? Ele quer ver se ele entra ali, é bem no profundo mesmo, para acabar com a minha vida. Por isso que eu tenho que viver no Espírito, eu tenho que guardar meu coração. Deus sabe o que ele está falando aqui, tá? Então, quando você recebe uma revelação, a revelação te dá um entendimento do que Deus está falando.
é isso que você tem que, é com isso que você guarda o seu coração. Só porque você quer, é a propósito. É você que comanda. Se você entender, não fez nada, acabou. Está acompanhando isso? Veja, isso, gente, é bom saber isso para crescer espiritualmente. Isso é muito profundo, isso é com o Espírito Santo que você entende isso. Orando, que isso fica tranquilo, fica um entendimento para você. Que por isso que você tem que cuidar. Onde está esse coração? No dedão do pé? Como que é isso? O que Deus quer dizer? Mas é esse lugar da minha vida que tem que ser guiado pelo Espírito, não pela alma. A alma tem que estar submissa ao Espírito. E eu vou saber quando é alma e quando é o Espírito. Mas ele está aqui. Então, quando eu recebo a revelação, porque eu quero, a propósito, eu vou pôr aquilo no meu coração e eu vou andar naquilo. É decisão sua. Você tem o Espírito Santo, a força de Deus, para você andar no que Deus fala. Que nem eu disse hoje, com o negócio da obediência. Eu podia não obedecer. Mas o meu coração está alinhado à palavra. Então, eu entendi que Deus falou, é bom você obedecer. E não falou mais nada, mas aí eu entendi tudo. É assim que é, você tem que ter discernimento em tudo. Na sua vida, isso é importante. Vai pegar essa palavra, tá? Qual que é o objetivo de Satanás, então? É nos tirarmos da corrida que Deus nos pôs para completarmos a nossa jornada, que é o que Paulo fala lá em Filipenses. E ele fala em Timóteo também isso, combati o bom combate, e depois ele fala que ele completou a corrida dele. O diabo, ele quer que nós não corramos nesta corrida de Deus, não cheguemos a finalizar. Então você tem que prestar atenção, porque é ele que é o nosso inimigo. Deus te ama, ele não te condena, ele não está contra você, ele não está de mal de você, ele está te dando toda a orientação para você fazer. Agora ele diz, achegue-se a mim, venha a mim, mas de coração, verdadeiro, a propósito, e receba o que eu estou te dando, tá? Então é isso que o diabo quer, nos dobrar nessa condição, nos enganando, porque ele é o maior enganador, que ele é enganador nato, né? Então, Deus nosso Pai, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra que nós recebemos aqui, que eu ministrei para cada coração, e eu te agradeço pela libertação que a tua palavra trouxe para cada um que ouviu, e ficar livre de toda decepção e todo engano da concupiscência da carne. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos, Pai, e dizemos amém, aleluia, assim seja. Amém?